E falando em produção, eu lembro, a gente tava falando dessa questão de mudar muito, né? Até um gancho com o teu trabalho. Você faz bastante produção de casamento, né? Quando a gente casou em 2013, a gente teve lá nossa filmaginha. Casamento. Cara, 2 anos depois, mudou. Parecia que eu tinha casado há 30 anos atrás. Exato. E aí eu fui ajudar a amiga a fazer as coisas dela, né, tudo. Aí a gente foi procurar alguém pra tirar foto e tal. Eu falei assim, caraca, mas eu casei só 2 anos atrás. Parece que eu casei 20 anos atrás. Exato. Eu fiquei assim, muito depressiva. Não sabe? Sim. Começa que assim, na nossa época, os celulares eram muito mais simples. Da nossa turma, era um ou outro que tinha um celular que dava pra tirar foto no ambiente escuro. Tipo assim, de 300 convidados, eu acho que eu tive 10 fotos, sabe? Que convidados tiraram. 2 anos depois, todo mundo tinha um celular na mão. Exato. Assim, essa questão de casamento, hoje eu filmo casamentos, né? Mas eu nunca assim cresci e falei assim, nossa, um dia eu vou ser videomaker. Hoje eu vou trabalhar filmando um casamento. Então, essas coisas aconteceram com uma certa evolução e eu peguei esse gancho. Legal. Então, assim, eu caí no momento, talvez, que estavam sendo migrado isso daí. Que eu acho que eu comecei ali a filmar casamento 2014 para 2015, algo assim, casamento, né? Então, assim, só que eu tinha objetivo... na verdade, assim, eu tinha um estúdio de música, então, assim, eu gravava artistas, né? Então, assim, eu sou formado em produção musical. Então, E eu falei que o cagado de hoje pode sair o áudio. Olha. Vou até pegar uma cerveja pra ele. Pode pegar uma cerveja. Eu tô ficando nervosa. Pega um Krug. Vamos pegar... Inclusive, agradecer a Du aqui, ó, que manda cervejinha pra gente aqui. Mandar um abraço pro Vitor Reinaldi também, que manda uma aguinha. E também pro Jacobinho, que manda um suco aqui. E aí você... Mas assim, aí eu sou músico de formação. Deixa eu tomar uma aguinha. Beleza. Eu sou músico de formação, mas eu estudei produção musical. Então, assim... Ah, tá, obrigado. Aí eu estudei produção musical e eu investi nessa área depois de ter um home studio. Pra quem não sabe o que é home studio, um dos primórdios aí, era um estúdio em casa, né? Então... É o que a gente tem aqui. Exato, só que o que eu tinha era... voltado pra música. Pra música. E também isso, se você for ver com o tempo, mudou muito, né? Então ele evoluiu também, e eu vou explicar por quê. O que acontece com o mercado fonográfico, então eu só vou também deixar isso aí, fonográfico, a indústria fonográfica, tá? Não vou explicar o porquê, mas dá pra entender. É que eu tive muitas zoeiras. Você é produtor fonográfico, tá? Mas eu falava, eu sou produtor musical. Porque fonográfico nada mais é que a indústria que imprime, aí vamos falar em grosso modo, que é esse produto musical que é o que chega pra você prontinho, né? Tá. Então, dentro disso, a gente tem todos os parâmetros de pré-produção, gravação, artista, a produção, enfim... gravação no estúdio, para depois ir para uma gravadora, enfim. Isso eu tô falando dos primórdios, mas hoje em dia é muito mais simples. Hoje, muitos estúdios pequenos conseguem produzir coisas muito grandes, né? Então, assim, eu tinha esse objetivo de gravar música, gravar artista, produzir, lapidar os artistas e jogar pro mundão aí, né? Só que tem um grande problema dentro da música, né? Que todos os produtores sofrem. Se você começa a produzir no teu estúdio música, você tem que pensar que quem vai ser teus clientes serão os músicos. E músico que é músico, eu sei disso, sofre muito, né? A remuneração de você ser músico é complicada, né? Então, assim, é difícil ter uma valorização dentro da música em si, né? Então, assim, são muitos batalhadores, eu penso, sim. Com certeza. Tá? Porque, assim, é muito tempo de estudo, pra você ser um músico, enfim, é muita dedicação, né? Equipamento custa uma fortuna. Equipamento, enfim, né? Então, assim, cara, quando chegava o músico pra tratar de negócio comigo, eu tinha uma frustração. Falei, nossa, eu fico com dó dele. Porque eu sei o que é ser músico. Você também sentia os dois? Eu sentia. Isso é ruim pra aquela dó de cobrar, puta merda. Isso vamos pensar, pra um empresário é ruim, né? Eu era um mini empresário, né? Então, assim,
era uma dificuldade muito grande. Então, se ele não tivesse empresário para investir, ficava muito limitado, né? Então, assim, as produções, elas... Quando a gente fala em empresário, a gente tem uma imagem um pouco, eu imagino que um pouco corrompida, porque a gente tem aquele lance assim, mas o empresário vai lá e depois fica com todo o dinheiro. Tem muita história desse. Tem muita história, porque existe no meio, mas também existe muita gente honesta, entendeu? O cara que investiu. Porque quem tá no meio sabe quanto custa lançar um artista. Né? É muita coisa, né? Mas assim, é como todo meio, existe gente boa e gente ruim, né? Então a gente não pode generalizar e não pode pegar esse nome empresário, principalmente, por exemplo, empresário de jogador, empresário... A gente tem essa imagem, lá, né? E... Então, se não tiver isso, é complicado. Mas, nesse meio tempo, eu fui fazer rádio e televisão. Eu falei, por que eu fui fazer rádio e televisão? Porque dentro do rádio e TV, existiam matérias lá que me interessavam principalmente para a produção de jingles. E quando a gente fala jingles, o que é jingle? Jingle nada mais é que músicas que... que na minha cabeça, quando eu falo a palavra jingle é engraçado. Porque jingle desde dos comerciais, mas também quando eu peguei muito política. Então, na minha cabeça vem jingle, eu lembro política, mas não é isso, sabe? Jingle... Aquela musiquinha, aquela propagandinha que você ouve sempre da mesma loja, exatamente, da empresa na rádio. Só que dentro dos jingles ali, a gente tinha umas matérias que eram para produção de músicas para cinema, né? Para filme mesmo, né? Então, trilha sonora, né? Trilha sonora. Então eu falei, cara, esse é o meu rolê. E o curso tinha em Prudente? Não, o curso tinha em Londrina. Aí você foi morar lá? Não morei. Eu ia e voltava, todo final de semana. Então eu fiz esse curso. E foi assim onde abriu meus olhos. Porque até então eu tinha 21, 22, 21 anos. E eu não tinha ainda assim essa experiência com foto, vídeo, nada disso. Isso aí era outro mundo pra mim. Mas, nesse tempo que eu tava com o estúdio e fazendo essa faculdade, o YouTube apareceu. YouTube apareceu nesse tempo. E o YouTube começou... você começou a ver que artistas estavam começando a gravar clipes, mas não artistas só consagrados. Condzilla, exato, tipo isso. Condzilla é um exemplo, né? Mas outros... artistas mesmo, assim, da cidade. Eu falo que a internet, ela democratizou muita coisa. Exatamente. Ela deu voz pra muita gente. Pra muito idiota, deu também. Pra muito, sim. Mas deu a chance de todo mundo poder mostrar seu trabalho. Com certeza. A democracia, ela tem essa liberdade, né? Sim. Então, assim, então você vai ouvir de tudo, infelizmente, né? E o que acontece é que eu pensei, eu tenho um estúdio, acho que eu vou investir numa câmera, porque na faculdade a gente começou a aprender sobre câmeras. Então, assim, hoje o celular, você tira uma foto, tem um desfoque no fundo e tal, mas antes não tinha. E por isso que eu falo aquele assunto que a gente falou que mudou tudo muito rápido. Quando eu tava na faculdade, não tinha um celular tão potente, né? Não. Então, assim, é pouco tempo, assim, se a gente for pensar, né? E o que acontece é que quando eu vi uma câmera e desfocando o fundo, eu falei, cara, dá pra fazer filmagem tipo de filme com esse negócio. E eu tinha professores ali que tinham ganhado já festival lá em Gramado, enfim. Legal. Então, assim, mas pra mim era um mundo novo, total, assim. Eu falei, onde que eu tô me metendo? E eu não tinha muito... Nesse assim, curso de Londrina. Nesse curso, principalmente nesse curso. Porque mas tinha muita curiosidade, isso é legal. Exato. E eu não sabia onde eu tava pisando, então pra mim era legal. Sim. Mas eu sabia que tinha muita gente boa ali, né? E eu lembro que eu tive que, uma aula, aprender uma edição, né? E eu falei, nossa, editar... Eu sabia muito de Pro Tools, pra quem mexe com áudio. Pro Tools é um programa clássico aí. Então eu tinha muita facilidade no Pro Tools. Mas quando chegava num programa de edição de vídeo, eu olhava vídeo, áudio... Não sabia nem pra onde ir. Falei, que é isso? Como que eu faço pra... Encaixar. Sabe? Então pra mim era assim, um quebra-cabeça. Só que eu lembro que eu fiz uma edição, porque por causa do trabalho em grupo lá e tal, na aula, e alguns caras lá que já estavam no audiovisual, mas estavam querendo só o diploma, né? Entendi. Eles já tinham falado, cara, você tem uma pegada muito boa de edição. Eu falei, é mesmo? Você tá mentindo. Aí chegou outro e falou, você edita muito bem.
você já editou, né? Eu falei, não, nunca editei na minha vida, cara. Daqui é a primeira vez. E foi engraçado, cara, porque eu lembro que eu tinha tanta vontade de aprender que eu tinha comprado pro estúdio meu um Mac, um iMac, né? Então o iMac é bem grandão. Sim. Pra quem nunca viu, é uma telona, tipo... Eu Aquele acho que computador da Apple. Da Apple. Um só, é uma telona grandona com tudo. Então assim, eu tinha pro estúdio de música e tal. E eu lembro que eu levei aquela caixona do iMac, porque eu não tinha um notebook na época, eu só tinha que ir lá. E eu levei... E a faculdade foi muito engraçado um dia, porque eu levei pra aprender lá, né? E eles tinham acabado de comprar iMacs, igual o meu. Aí eu saindo lá, a mulher falou assim, onde você tá levando esse computador? Tá roubando. Eu falei, não, é meu. Eu falei, pelo amor de Deus, moço, isso daqui foi com muito sacrifício. É que era isso ou um notebook, então? Não, moça, é que é grande mesmo, eu sei, mas é meu. Eu duro que eu não tinha nem nota, vai que ela... Mas enfim, não, era meu. Só que a partir daquilo ali, que eu aprendi assim, sei lá, eu acreditei naquele pessoal. E é onde eu tomei coragem, assim, então eu acho assim, eu tenho muito orgulho de onde eu vim, eu me sinto assim, lógico, meus pais sempre me apoiaram e tal, mas, cara, é complicado, porque audiovisual, música é uma coisa muito abstrata, né, então você não sabe o que é o sucesso disso, sim, aonde você vai chegar, é diferente de você fazer uma faculdade, seja lá de direito, administração, um curso mais clássico, que, pô, já tem seja parece mais sólido. Mais futuro, sólido, né? Então, assim... Só que eu tava feliz com o que eu tava fazendo. Só que eu sei que muitas pessoas duvidavam muito de mim, assim. Com certeza. E isso nunca foi, assim, algo que eu falei, não, eu vou fazer um dia pra mostrar pra essas pessoas. Não, fazer por causa de mim. Porque eu sempre falo da minha mãe, ela sempre acha engraçado que eu falo dela. Porque ela é professora de artes, né? E eu sempre tive isso dentro de mim. Essa questão meio artística, assim, sabe? E foi uma coisa natural, né? Nunca foi forçado, você vai ter que fazer isso porque e tal. Cara, as coisas não fluem assim, né? E... Você já tinha uma visão diferente das coisas, né? Talvez por influência da sua mãe, né? Exato. Eu acho que tinha um ponto aí que eu acho que tá no sangue, né? Por mais assim que ela, às vezes, não vou forçar ele a querer fazer isso, mas o modo como ela enxerga, né? Que ela foi mostrando o mundo pra você, tem um pouco da visão dela. Exato, cara. E eu acho que assim, ó, se vocês têm filhos que... Quem tá assistindo tem filhos que gostam de música, mas não sabe como lapidar isso, coloquem eles em aula de música. Mas não deixe que seja algo obrigatório. Tenta explicar. Porque eu já fui professor de música, né? No tempo paguei a minha outra faculdade assim, né? Enfim. Só que eu lembro que eu tinha muito aluno que fazia aula meio forçado. E, cara, forçar a barra em arte, principalmente dentro de música, é um negócio complicado. Porque não vai. Então tem que ser uma outra forma. Não. O que você gosta? Então, não é colocar como se fosse, por exemplo, uma informática. Vou preencher seu tempo para um filho. Acho que isso não é o caminho. O caminho é você explicar, tentar entender o que ele gosta. Você gosta disso? Acho que pra tudo na vida, né? Porque às vezes eu falo assim, tem muitos pais que falam, meu filho começa um monte de coisa e não termina nada. Cara, mas ele tem que começar um monte pra ver se ele se acha em alguma. Também é um ponto, né? Tenta vários esportes, tenta vários instrumentos. Pô, de repente ele se identifica com alguma coisa. Exato. Mas assim, eu sempre penso que na música, assim, principalmente de instrumentos, às vezes tem gente que odeia tocar violão, mas o cara gosta de bateria. Entendeu? E às vezes ele nem vai ser um baterista na vida. Mas ele vai ter uma percepção muito diferente das coisas. Então eu acho que assim, tudo que eu fiz nunca foi em vão. Então, desde a música até hoje no audiovisual, assim, faz muito sentido pra mim, entende? Então, assim, eu tenho muita facilidade com vídeo por causa da música, né? E se você for fazer uma pesquisa não oficial, mas sei lá, talvez 90% dos videomakers foram músicos ou tocam alguma coisa.